É isso aí, pessoal. Vamos, né? Você que ainda não pegou sua Bíblia, pega a sua Bíblia, ou se você quiser nos acompanhar apenas, tudo bem. Mas eu recomendo que depois dessa live, leia essa carta para você ficar por dentro dos detalhes, fazer suas próprias observações e baseado no roteiro que a gente vai fazer aqui, nas observações que a gente vai frisar aqui, você possa continuar o seu estudo das Escrituras. Eu não quero encerrar o assunto e nem tenho a pretensão de ser exaustivo, então apenas quero colocar aqui algumas colocações e algumas impressões que eu tenho quando leio essa carta. Então é importante que você não fique apenas com aquilo que eu estou falando aqui, mas que de alguma maneira você acompanhe a leitura e a partir do que eu falei e a partir da sua própria leitura você possa ouvir Deus falar ainda mais ao seu coração. Então sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe você poderosamente e nós vamos começar a nossa live agora e vamos começar com uma oração, tá certo? Então vamos orar ao Senhor e eu quero orar abençoando a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela vida de cada pessoa que já está aqui nos acompanhando pela live. E eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe aqueles que ainda vão chegar, aqueles que ainda vão acessar esse canal, meu Pai. Deus bendito, em nome de Jesus. Que todos aqueles que estão em casa e que o Senhor seja comigo também. Ao falar ao teu povo, que o Senhor coloque na minha boca aquilo que o Senhor deseja que seja dito. Pai, em nome de Jesus, assim eu oro, meu Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos para a nossa carta, e a carta de hoje é a carta de Filemon, carta de Paulo a Filemon. É a última carta na sequência de cartas de Paulo. Essa é a última, mas não menos importante. É uma carta pequena. Ela, na verdade, ela é dividida apenas por versículos, né? Não tem um capítulo em si, assim. Então ela é por versículo. Quando você abrir sua Bíblia em Filemon, está lá no finalzinho de sua Bíblia, antes de Hebreus, você vai ver que não tem capítulo. Né? Ela não está separada por capítulo, tem apenas versículos e ela tem 25 versículos. Essa é a carta de Paulo a Filemon. E, como eu já disse, é uma carta, né? A gente está estudando as cartas de Paulo e é uma carta muito pessoal, é uma carta pastoral e trata de um assunto específico que a gente vai entrar dentro desse assunto daqui a pouquinho. Mas é importante frisar, caso você não saiba, que não apenas Paulo escreveu cartas, né? Então, os apóstolos escreveram cartas. Então, Pedro escreveu cartas, João escreveu cartas, Judas escreveu carta, Tiago também escreveu carta. Então, nós temos alguns apóstolos ali escrevendo cartas, né, além dos evangelhos. Então, nós temos os evangelhos, que são a narrativa da vida e da obra de Jesus. Nós temos ali o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, e Lucas também escreve um evangelho, então escreve um evangelho, e a continuação daquele evangelho é o livro de Atos. O evangelho de Lucas conta a história de Jesus, aquele processo todo ali, e Atos é a continuação após a ascensão de Jesus. Então Lucas conta um pouco dos primeiros momentos da igreja ali em Jerusalém, a expansão do evangelho pelo mundo gentil conhecido da época. E então segue-se as cartas. Paulo começa ali as cartas de Paulo, né, Romanos e tantas outras que se seguem. E depois você tem as outras cartas pastorais, que são as epístolas dos apóstolos que escreveram, João, Tiago, e tantas outras que nós vamos possivelmente talvez ver depois, mas no momento a gente está vendo as cartas de Paulo. E essa carta de Filemon, ela tem como destinatário Filemon, né? Filemon, ele recebe essa carta
E é muito interessante a situação, porque o que acontece nessa carta? É importante que você entenda isso. O que acontece nessa carta é que Onésimo, a carta vai falar desse rapaz, e Onésimo era um escravo de Filemon. Filemon se converteu ao Evangelho na cidade de Colossos, né? Tem a carta de Paulo aos Colossenses. Então, Filemon era membro dessa igreja e provavelmente uma pessoa de bens, de posse, um homem rico, né? E daí ele tem um escravo chamado Onésimo. Onésimo, ele foge, ele era um escravo, e ele foge da casa de Filemon. E provavelmente ele também, né, junto com essa escapada que ele dá, ele foge, ele leva uma certa quantia em dinheiro, ele leva alguma coisa, né, e vai para Roma. Então ele foge da casa de Filemon e vai para Roma, levando alguma quantia em dinheiro, alguma coisa que ele consegue levar. E provavelmente para tentar sobreviver e ganhar autonomia lá em Roma. E o que acontece? Lá em Roma, ele se encontra com Paulo e acaba que, ouvindo o Evangelho, ele se converte ao Evangelho. E é uma conversão genuína. Esse rapaz passa por um processo de regeneração, de transformação, enfim. O conselho de Paulo é de que Onésimo volte para casa, né? Volte para a cidade de Colossos e se retrate com Filemon, se reconcilie, pague o dano causado. Enfim, ele aconselha Onésimo a voltar e se reconciliar com o seu patrão, né? Com o seu dono, que na época é escravo. Então ele recomenda isso. E para isso, né, junto com essa recomendação que ele dá a Onésimo, ele entrega uma carta, que é essa carta a Filemon. Então, o portador da carta é o próprio Onésimo. Ele recebe a recomendação de voltar para Colossos e se reconciliar com seu patrão, Onésimo, Filemon, na verdade, e junto com isso leva essa carta para que ele possa ter esse respaldo de Paulo. E é muito interessante, né, a divisão da carta, porque a carta começa com uma saudação comum, como todas as demais cartas. A gente pode ver aqui no versículo 1, Paulo falando que ele está preso, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. Então, ele vai dar uma saudação ali, falar algumas coisas ali, como é de costume em uma carta, né? Naquele momento. Depois, ele vai falar um pouco sobre o caráter de Filemon. E pelo que a gente percebe, pelo que a gente entende na leitura da carta, Filemon também teve uma conversão genuína. Paulo até coloca em destaque a conduta dele, né? A fé dele, o amor que ele tinha para com os irmãos. Então, há essa colocação de Paulo em relação à pessoa de Filemon. Então, ele começa a falar sobre o caráter de Filemon, sobre a conduta dele, sobre como ele teve realmente uma conversão genuína e tal, e enfim, ele vai falando, né? E aí, depois desse primeiro momento de saudação, aí ele fala sobre o caráter de Onésimo, elogia ele em sua vida pessoal, sua conduta moral, o seu amor, o seu cuidado para com os cristãos. Então ele faz o apelo. Ele pede para que Paulo receba Onésimo, para que Filemon receba Onésimo como se ele fosse um irmão. Como se ele fosse um irmão,
ou até Paulo se atreve a dizer, recebam como se você estivesse recebendo a mim, né? Como se você estivesse recebendo a mim. E é muito interessante porque aqui no texto ele vai dizer também, né, que se ele causou algum dano, né, se ele causou algum dano, deixa eu ver se eu acho aqui, Filemon, ele diz assim, é muito interessante o que ele diz, eu devia ter marcado aqui, ó, no versículo 17, ele diz assim, ó, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Aí no 10 ele diz, eu pagarei. Tá? Então, a gente vê Paulo dando essa recomendação a respeito de Onésimo. Né? E o interessante que ele vai dizer também no versículo 11, ele diz assim, ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para mim quanto para você. Então, Paulo mantinha uma relação de amizade, de respeito com Filemon. Né? Esse não era o primeiro contato que ele tinha com Filemon. Então, desde do momento em que ele evangeliza aquele pessoal ali, ele tem parece que ele desenvolve essa amizade com Filemon e acontece, né, Paulo até vai falar assim, que no 15 ele diz assim, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Então Paulo vai falar um pouco sobre a providência de Deus. Paulo vai dizer assim, olha, o fato dele ter fugido aí, talvez não tenha sido coincidência, mas providência de Deus, né? Uma providência de Deus, porque ele chegou aqui e ele ouviu o Evangelho, ele se converteu e agora ele é útil. E ele é útil não somente para mim, mas é útil para você também, Filemão. Então, Paulo está criando essa ponte e falando sobre essa possibilidade de Onésimo, né, ser recebido de volta na casa de Filemão e recebido agora não como escravo, mas como um irmão na fé. E esse irmão, se antes ele era tratado como um escravo, como um objeto, como uma mercadoria, né? Ele seria tratado com zelo, com amor, reconhecimento, porque agora ele seria útil. E provavelmente, talvez o que Paulo está falando aqui é na questão de haver essa comunicação, né? Ele ser um porta-voz entre Paulo e Filemão. Então, essa é a situação da carta, né? Essa é a ocasião em que se dá essa carta. Onésimo foge da sua cidade de origem, era escravo, e o seu patrão era Filemon. Filemon tem um certo prejuízo financeiro, porque além do cara fugir, leva uma quantia em dinheiro, mas chegando em Roma, ele se encontra com Paulo, ouve o evangelho através de Paulo, e ele então é orientado por Paulo a voltar e assumir com suas responsabilidades para com o seu patrão, mas agora ele volta com essa recomendação de ser recebido como um irmão e a questão de ser esse canal de bênção, de reaproximação de Paulo, que agora é preso, com Filemão, que está na cidade de Colossos. Então, essa é a carta. Eu queria ser breve nessa explanação de hoje, mas o que eu colocaria aqui para nós como lição dessa carta, né, são, acho que duas colocações que eu faria aqui para nós nessa noite. A primeira
é que o que Paulo ensina aqui, né, o que Paulo está tentando ensinar aqui para nós, é que quando o Evangelho, quando a gente é alcançado pela mensagem do Evangelho, a graça de Deus, ela começa a operar no nosso coração, né? Ela começa a operar no nosso coração e a gente vai sendo regenerado, a gente vai sendo transformados e muitos sentimentos que havia dentro de nós precisa ser tratados. Traumas, tristezas, frustrações que a gente carrega ao longo da vida e que na verdade são pesos que às vezes nem precisávamos carregar. Quando a gente é confrontado pelo Evangelho, a graça de Deus operando em nós, nós somos meio que movidos, né? Nós somos impulsionados a tratar com isso, né? A lidar com isso. É como se Paulo dissesse para Filemão, dissesse assim, Filemão, você é devedor de uma situação. Você tem uma situação não resolvida aí. Você precisa tratar isso, né? Você não pode viver a sua vida preso a essa situação. Como também o próprio Filemão, né? Então, Onésimo, escravo, tinha um problema com o seu patrão, porque talvez ele ia viver fugindo, ia viver se escondendo por seu escravo fugitivo. E Filemão, toda vez que lembrasse desse nome, que ouvisse alguma coisa, que lembrasse da situação, causaria tristeza no seu coração, revolta, raiva, enfim, uma série de emoções estava envolvida naquela situação. E o conselho de Paulo é muito importante para nós, né? É essa graça que nos alcança e que vai justamente operando dentro do nosso coração, que nos motiva a buscar o perdão, que nos motiva a liberar perdão, que nos motiva a buscar tratar a situação não resolvida, né? Às vezes, muitas pessoas vivem presas a situações e até mesmo dentro do Evangelho, muita gente que vem para o Evangelho e Jesus começa a tratar no seu coração, mas há algumas áreas da sua vida que essa pessoa não abre. Essa pessoa mantém fechada. E por mais que doa, por mais que isso cause constrangimento, a cura ela vem a partir de um reconhecimento, né? Dessa necessidade de pôr as coisas em ordem. Jesus chega na nossa vida e ele nos aceita como nós estamos, isso é um fato. Ele nos acolhe, ele nos abraça e a gente vai como a gente está, cheio de espinho, sujo, né? Mas essa aceitação de Jesus para conosco é nesse primeiro momento. Depois ele começa a tratar conosco, ele começa a mudar em nós aquilo que precisa ser mudado. Tem coisas que é logo assim, de cara, na hora, na situação, a gente já começa a sentir os efeitos de uma conversão. E outras levam um tempo, né? Outras levam um período maior de tempo, requer algumas circunstâncias para que isso se resolva na nossa vida. Enfim, Paulo ele começa a tratar isso em Filemão e em Onésimo. Eu consigo
ver isso quando eu leio essa carta. É Paulo tratando com essa emoção, com esse lado deles, né, do coração aí que não estava bem resolvido, né? Havia aí algo para ser tratado, né? Porque quando o evangelho chega na nossa vida, ele vem para restaurar relacionamentos. Ele vem. A gente lembra do Pai Nosso, por exemplo, né? Perdoa as nossas dívidas, né? As nossas ofensas, como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então, essa ideia do perdão nessa carta está muito presente. Está muito presente. Então, o Evangelho, ele é libertador. Ele vem para dizer para nós que assim como a graça de Deus nos alcançou, assim como o perdão de Deus nos alcançou, a gente precisa liberar esse perdão. Eu não sei se vocês já leram, lembram dessa parábola do credor que empresta dinheiro para um dos seus companheiros e tem uma dívida grande com o patrão. E um dia o patrão chama ele, cobra a conta, cobra a dívida e ele diz que não pode pagar. E então o patrão se compadece da situação dele e libera o perdão, e libera a dívida dele. Ele diz, olha, você não me deve nada. Vai para casa e fica em paz. Só que o credor, ao sair, encontra um dos seus companheiros e esse companheiro deve uma conta para esse camarada. E então o credor ele cobra a conta e diz, olha, eu não aceito, você vai ter que me pagar, e se você não me pagar, você vai ser preso e tal, vou denunciar você, e aquela coisa vai, e acaba que o cara é preso mesmo, por causa da conta. E Jesus, contando essa parábola, diz que a conta era desproporcional, né? Em relação a valores, a conta dos companheiros ali era insignificante diante da dívida que o credor devia para o seu patrão. E o patrão fica sabendo, e então manda chamar o credor e prende ele, entrega ele lá na prisão e manda soltar o rapaz lá, o companheiro dele, e enfim, essa é a ideia, né? E o Pai Nosso fala disso, né? De um perdão que é liberado para nós à medida que nós também liberamos perdão para o nosso próximo. E essa carta fala disso, fala sobre perdão, fala sobre reconciliação, porque quando nós temos algo contra o nosso próximo, seja familiar ou seja vizinho, é muito interessante, porque por mais que você não queira estar com aquela pessoa, né, o que ocorre é que aquela pessoa vai estar sempre na sua mente. Você sempre vai estar preso a ela. Aquela pessoa vai estar deitada com você na cama ali. Você vai estar deitado para dormir e de repente você lembra da pessoa, lembra da situação. Você está no sofá assistindo e aquela pessoa de repente vem à sua memória. Você está na rua e alguém passa por você e fala o nome da pessoa. Enfim, é uma série de situações onde você vai viver acorrentado àquela pessoa. E o desconforto, a falta de paz e aquela coisa toda que ocorre. Então, Paulo, sabendo disso, busca tratar essa situação de uma vez por todas e diz, olha, o melhor é você ir lá e você pede perdão, ele conhece a verdade, você também, então vocês vão se reconciliar e vocês vão ter uma vida tranquila e você vai ser útil para mim, vai ser útil para ele, nós vamos nos abençoar mutuamente, porque o propósito da reconciliação é essa, é que ambos se abençoem, é que haja uma bênção mútua na comunhão que o Senhor ordena, a bênção, já disse o salmista. Então a carta, ela tem esse intuito de uma tentativa de aproximação, uma tentativa de
de reconciliação diante de um fato que ocorreu, né? E trouxe danos para ambos, né? Acho que Onésimo não saiu bem nessa. Onésimo também deve ter sofrido bastante, por isso que saiu, não sei. A carta em si não é clara quanto à situação, mas enfim, houve um rompimento aí, houve uma quebra de aliança, uma quebra de relacionamento, e Paulo então escreve essa carta unicamente para tratar, né? Se Filipenses pode ser chamada de a carta da alegria, Filemão pode ser chamada a carta da amizade, né? Amizade, reconciliação, perdão, são palavras que permeiam essa carta, né? Palavras que permeiam a carta, como amor também, fé e amor. Paulo tenta conciliar essas duas situações. Se dizemos que somos pessoas de fé, se confessamos uma fé em Cristo, o nosso amor precisa ser verdadeiro, precisa ser praticado, exercido na sua totalidade, e a ponto de gerar essa liberação de perdão. Um assunto também discreto que é tratado aqui, Paulo não é claro nesse sentido, mas é essa questão da escravidão, né? Se você não sabia, ali nos tempos bíblicos, você tinha muitos cristãos que eram romanos, gregos, enfim, que tinham escravos. Então eles se convertiam e permaneciam com seus escravos na casa, né? Tratando com eles e trabalhando com eles. E, enfim, às vezes seria melhor mantê-los com eles do que vender e eles sofrerem mais, ou liberá-los e eles serem raptados por outros e mantê-los escravos. Então, há muitos escravos que preferiam viver ainda com seus senhores, né? Muitos recebiam carta de alforria, mas preferiam viver com seus senhores. Agora, cristãos convertidos iam ter um ótimo relacionamento. Enfim, parece que é o que ocorre aqui nessa carta também. Paulo recomenda que Filemão não receba Onésimo simplesmente como um escravo, né? Mas como um irmão na fé. Então, Paulo tenta ali quebrar um pouco essa questão de escravidão e trazer mais para um contexto de amizade, de irmandade, que é o correto, né? A Bíblia, em momento algum, em ocasião alguma, apoia a escravidão e qualquer forma de sofrimento humano ou preconceito, enfim, tudo isso. Então é muito, muito bom ver essa carta e perceber esse assunto sendo tratado aqui de uma maneira discreta, mas sendo tratado sim, né? Paulo não apoia a escravidão. Paulo não está falando para ele voltar para lá para continuar sendo escravo, mas Paulo está falando assim: agora que você conhece a verdade, agora que a graça de Deus te alcançou e alcançou quem está lá no outro lado, vocês precisam se aproximar, se reconciliar e viverem uma vida em paz e se abençoar mutuamente. Eu diria para você, para finalizar, três coisas. Primeiro, perdão traz cura. Perdão traz cura. Quando a gente libera perdão, a gente é curado. E quando a gente pede perdão também, a gente é curado. As nossas emoções, elas são afetadas, sim, por relacionamentos trincados. O nosso coração adoece, a gente sofre. Isso é um fato. A gente sofre por causa de relacionamentos, de relações trincadas e tal. Então, independente do dano causado, a gente precisa liberar perdão. O que eu estou falando aqui é que você, muitas vezes, não precisa se aproximar da pessoa e viver
um relacionamento próximo e íntimo como de repente você vivia. Existem ocasiões em que isso não é possível, né? É impossível até que isso ocorra. Mas que no seu coração não haja nenhuma raiz de amargura. É disso que eu estou falando. Você, sabe quando você tem prova de que você perdoou de verdade? É quando você lembra da situação e aquilo não te causa dor, né? Quando você não sente raiva, quando você não sente ódio. Então você lembra da pessoa, lembra da situação, né? Vê a pessoa na rua, mas não sente nada e está tudo bem. Então, o ideal seria que realmente voltasse a um relacionamento, se possível. Mas se não, cada um na sua, mas não guarde nenhuma raiz de amargura no seu coração, porque isso não vai te fazer bem, porque perdão traz paz. Então, perdão traz cura, perdão traz paz. Você vai viver em paz quando você pedir perdão. Você vai viver em paz quando você liberar perdão. Então, libera perdão para você ter paz na sua vida, dormir tranquilo, entrar, ir e vir para onde você for e você ter paz. E perdão traz restauração também, porque às vezes alguns relacionamentos são restaurados. Isso é um fato. Na maioria dos casos, quando há uma conversa, quando há uma aproximação, no caso aqui do Filemon e Onésimo, né, dois irmãos na fé agora, eles provavelmente o que dá para entender aqui é que Onésimo atendeu a recomendação de Paulo e Filemon também. Então eles se encontram e há uma amizade. Paulo até expressa aqui um desejo de ir e vê-los. Então ele diz assim, olha, eu estou mandando ele para estar com você, mas prepara um lugar para mim, porque eu quero ver isso aí também. Eu quero ter o privilégio de encontrar vocês juntos e a gente comemorar, celebrar essa amizade, esse relacionamento gostoso. É claro que isso não ocorre, provavelmente Paulo é morto ali, Paulo é assassinado ali depois como sentença de Roma, né, é a morte de Paulo, e ele não tem a graça, a oportunidade de ver os seus irmãos ali. Pelo menos a informação que a gente tem quando a gente lê as cartas aqui é que Paulo realmente não teve essa oportunidade de vê-los. Mas o que dá para entender é que houve sim essa reconciliação, houve essa reaproximação e o perdão trouxe cura para ambos, o perdão trouxe paz e o perdão trouxe essa restauração, essa aproximação entre eles. Então, essa é a carta de Filemon. É a carta de Filemon. Você lê de uma sentada. É uma carta tão gostosa de se ler, com termos simples. Não tem nenhum termo teológico complicado. Não tem. Você consegue ler a carta de uma sentada só. E não tem um capítulo. Inclusive, está na nossa lista, né, de leitura para esse mês de junho. Nós vamos ainda ler essa carta aí. Então, já dá para você adiantar uma leitura lendo Filemon, aproveitar aí, pagar essa leitura e ser abençoado, porque é uma carta extraordinária. Tem muita coisa linda nessa carta, muita emoção, muito amor, é muito bacana. Uma carta muito curta, pequena, mas que trata de um assunto tão importante, que é a reconciliação, o perdão. Então, perdão traz cura, perdão traz paz e perdão traz restauração. Amém? Aline Vieira entrou, Regina, Ângela, que legal ter você por aqui, Ângela. Lani, Kailane, seja bem-vinda também. Muita gente por aí. Pessoal, então essa era a carta que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido o que foi dito aqui. E eu quero dizer isso para você. Não guarde mágoa no seu coração.
livre o teu coração de toda e qualquer raiz de amargura. Sofra o dano, né? Chega na pessoa e diz, olha, me perdoe por ter colocado o pé debaixo do seu. Às vezes nós temos que fazer isso, né? Nós temos que fazer isso. Não estou falando para você trazer a pessoa de volta para dentro da tua casa. Às vezes a pessoa, não sei, não é da sua confiança, não vai te fazer bem. Se voltar hoje para sua casa, não vai te fazer bem, né? Às vezes a pessoa é fofoqueira demais e trazê-la para sua casa vai ser uma ameaça para a tua paz de novo. Então você às vezes pensa assim, poxa, o fato de eu ter me intrigado, o fato de eu não estar mais me relacionando com essa pessoa está melhor do que antes, mas isso é um engano, né? Eu acho que eu acho não, é bíblico isso, a gente não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor. Então, pede perdão, se houver oportunidade, liga para a pessoa, aproveita, manda um zap e diz, olha, eu não posso ir aí na tua casa, né? Estamos nessa situação, mas me perdoa por aquilo, me perdoa e eu não quero guardar mágoa de você, espero que você não guarde nenhuma mágoa de mim, mas aprende com a situação. Existem coisas que acontecem conosco justamente para a gente aprender, né? Isso que Paulo diz aqui, diante de toda essa situação, eu vejo algo bom. Ele ouviu o evangelho, se converteu e agora é nosso irmão na fé. Então, de repente, a situação que ocorreu contigo tem algo de Deus e justamente para te ensinar. Então, aproveita, pega essa daí e livra teu coração de toda e qualquer raiz de amargura, tá bom? E vai viver em paz com todo mundo, né? Isso é importante demais, a gente ter paz com Deus, paz de espírito, paz no nosso coração, na nossa alma. E a gente só deve dever o amor, tá bom? Gente, essa live vai ficar salva no IGTV e também lá no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal agora do YouTube, por enquanto é só para colocar vídeos, né, que são gravados aqui, vai estar lá no YouTube. Se você quer rever, você quer indicar para alguém, pode fazer isso através do canal do YouTube. Compartilha lá, fala das nossas lives, que é sempre no domingo e na quarta-feira. A gente está tentando melhorar ao máximo as nossas lives, mas recursos também são limitados, mas estamos aqui tentando fazer o melhor para você e talvez venha novidade aí na próxima semana, né, no nosso canal do YouTube. Não sei, esteja orando para que Deus abençoe e use aí o pessoal para a gente poder fazer algo diferente. Talvez semana que vem vocês tenham algo novo lá no canal do YouTube, tá bom? Não vou prometer nada, mas vou me esforçar ao máximo para ver se a gente consegue e estar em oração para Deus abençoar também. Muito feliz de estar recebendo vocês aqui, Regina Selle, Betas está sempre conosco também, Karine, Aninha, Ana Leite, né, irmã do Renato, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe você também, todo mundo que passou por aqui, um abraço, né, um cheiro de Cristo em vocês e assim, muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. A gente se alegra em saber que você está conosco aqui, está sendo abençoada através da nossa vida. Então, terminando aqui a live, a gente vai fazer uma chamada pelo Zoom para termos um momento com a igreja. Então, o pessoal que está aqui já se prepara aí para que você possa entrar pelo Zoom daqui a pouquinho, para a gente poder ter o nosso momento ali que a gente vai tratar de alguns assuntos mais pessoais relacionados à igreja. Mas eu fiquei muito feliz mesmo pela sua presença aqui. Leia a carta de Filemão, é o que eu recomendo para você. Gente, é uma carta extraordinária, pequena, mas como se diz aquele ditado, os melhores perfumes, as melhores fragrâncias estão nos menores frascos. Então, se é que a gente pode dizer assim, os melhores textos estão nas pequenas cartas, né? Então, leia essa carta e eu creio que você vai ser muito abençoado. Mas leia com o coração aberto, deixando Deus falar com você, através daquilo que já foi dito aqui, muita coisa para se falar, né?
Talvez eu não tenha conhecimento suficiente para esclarecer mais pormenores da carta, mas eu espero que Deus tenha me usado de alguma maneira para falar ao seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero ainda orar para encerrar com você e que o Espírito Santo de Deus esteja aí falando ao seu coração nesse momento, tá bom? Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui, tendo essa conversa, lendo, Senhor, a Tua palavra e sendo ministrado através dela. Deus, nós já lidamos com tantas coisas no nosso dia a dia, são tantas lutas e ainda estamos vivendo essa situação agora, dessa pandemia. Deus, nos ajuda, nos fortalece. Cria em nós, Senhor, um coração amável, um coração pronto, disposto a perdoar. Livra-nos, Senhor, de toda raiz de amargura, de todo ódio, que no nosso coração, Senhor, haja somente o Teu amor. E que a única coisa que a gente deva ao nosso próximo seja o amor. Pai bendito, em nome de Jesus, cura todo trauma, cura toda dor, toda frustração, toda tristeza, toda angústia do coração dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores nesse momento. Que a Tua graça, que a Tua paz, que a Tua misericórdia, Senhor, esteja com todos eles, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe você, tá bom? A nossa live de hoje vai ficar no IGTV e também no nosso canal do YouTube, OBPC Sertão. É só ir lá, OBPC Sertão, e acompanhar, tá bom? Não perde por nada, tá bom? E divulga, gente, vamos divulgar. A gente deve divulgar aquilo que é bom. Então, se você gostou dessa live, divulga, encaminha para as outras pessoas poderem assistir, tá bom? Mesmo que não assistiu agora, assiste depois. E aí, semana que vem a gente volta na quarta-feira com a conversa pastoral e domingo a nossa exposição bíblica. Com outra carta aqui de Paulo, ainda tem outras cartas para a gente ver. E eu sei que de alguma maneira você vai ser abençoado. Mas como eu disse, leia, né? Leia. Marcelo Batista Oliveira. Seja muito bem-vindo também, Marcelo. Que Deus te abençoe. Então, leia a carta de Filemão, tá bom? Fica como tarefa de casa para você nessa noite. O pessoal da igreja que está aí, manda todo mundo lá para o Zoom, que a gente agora vai fazer um momento aí com o pessoal da igreja, tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente. Fica na paz e na graça do Senhor. Tchau, gente. Amém, Marcelo. Domingo veja do início, 7 horas. E se você quiser ver do início, é só esperar que vai sair aí no IGTV ou no canal do YouTube. Aproveita, vai lá no canal do YouTube, curte, né? E compartilha essa live de hoje, falando sobre perdão, sobre reconciliação. Valeu, gente. Tchau, Ana. Tchau, Thaís. Tchau, Ângela. Tchau, Karine. Larissa Araújo. Tchau. Tchau, Beta. Tchau, Renato. Raquel. Ana Kelly. Matheus. Thaís. Regina Selle. Aline. Kaline. Ionara. Marília. Legal. Muito bom. Deus abençoe vocês. Todo mundo que passou por aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau.